Boa tarde, meus queridos amados irmãos, e a paz do Messias, chamado Cristo Jesus, nessa tarde, para todos vocês. E agora eu convido todos vocês para nós lermos juntos o 25º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel. O fim vem, o fim vem. Desperta, igreja, desperta, nações distantes, desperta. Voltem todos os desobedientes, arrependam-se e voltem para o Senhor nosso Deus. O fim vem, o fim vem. Só não sabemos o dia nem a hora. O livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 1, ele fala que depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo, versículo 2, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. E o povo ainda continua dormindo. O povo ainda continua dormindo. As nações de perto e as nações de longe ainda continuam dormindo. E não querem se acordar. Estão indo pela cabeça de muitos e sendo influenciados a andarem nos caminhos errados. Versículo 3. Mas antes de eu ler o versículo 3, eu quero falar claramente para todos. O fim vem para as nações distantes e para as nações de perto. E muitos estão dormindo e não querem se acordar. Estão ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus todos os dias, todas as horas, sendo pregada, sendo anunciada pelos seus filhos. E os que estão sendo influenciados por pessoas que têm fome e sede de fazer o que é errado e não tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, que é obedecer a Deus, se arrepender e voltar para o Senhor nosso Deus. Versículo 3 agora. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos maus, errados, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Versículo 4. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Nesse dia revelarei quem é quem e quem não é. Nesse dia não vai passar ninguém desapercebidos. Nesse dia não vai escapar ninguém. Ninguém vai poder dizer, eu fiz as boas obras, eu me arrependi, sem estar certo. Estando errado, o Senhor vai dizer, você é mentiroso, você é mentirosa, eu sei as tuas obras, eu conheço, vi tudo, sei de tudo, sei que não és o que estás falando. Versículo 5 agora. Assim diz o Senhor Jeová, eis que um só mal vem. Fujam dele. Mas como fugir? Se arrependendo e voltando para o Senhor nosso Deus com boas obras. Versículo 6. Vem o fim vem, despertou-se contra ti. Eis que vem esse terrível dia do Senhor. Todo castigo virá sobre os 4 cantos da terra. Aqueles qual não querem se arrepender e não querem voltar para o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, irão pagar pelo que cometeram.
Versículo 7. Venha a tua sentença, ó habitante da terra. Não se esqueça que você pode fazer o que você quiser. Você tem a oportunidade de fazer o que você quiser. Também eu te falo, como servo e homem de Deus, estou aqui para falar a verdade para você. Seja homem, seja mulher, diante de Deus, quando chegar para assumir os seus atos, falar a verdade, o que você não vai poder esconder, nada. Porque Ele sabe de tudo, e vê tudo e todos. Vem o tempo chegando, é o dia da turbação e não da alegria, sobre os montes. Versículo 8. Versículo 8. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti. E te julgarei conforme os teus caminhos. Isso quer dizer, e te julgarei conforme sejam os teus maus caminhos. E também quer dizer como as tuas mais ações, tuas mais obras. Eu te julgarei e darei a sentença, porque eu sou o juiz de todos. E porei sobre ti todas as tuas abominações. Versículo 9. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos maus, ruins, que não prestam, que não valem nada, não tem valor algum. Assim carregarei sobre ti e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Versículo 10. Eis que o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Versículo 11. A violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Versículo 12. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende também não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Só temos que praticar o bem, fazer o bem, amar uns aos outros como nós mesmos nos amamos. E ajudar uns aos outros. Versículo 14. Tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá a peleja. Porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Versículo 15. Fora está, versículo 15. Fora está a espada e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. Versículo 16. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos
montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Não se arrependeram, não creram, não se arrependeram, não quiseram voltar para o Senhor nosso Deus, portanto, não escaparão da ira e do furor do Senhor nosso Deus e, portanto, irão pagar por tudo que fizeram e o que cometeram. Versículo 17. Todas as mãos se enfraquecerão, todas as mãos se enfraqueceram e todos os joelhos destilarão águas. Versículo 18. E se cingiram de panos de saco e os cobriram o tremor. E os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. Versículo 19. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Porque ninguém compra Deus, porque ninguém compra a salvação, porque também ninguém compra a libertação. Ninguém escapará os que desobedecem e não querem voltar para o Senhor nosso Deus. Não irão escapar do furor e da ira do Senhor nosso Deus. Eles não farão, eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. Agora, meus queridos amados irmãos, peço perdão para vocês, porque eu vou ler de novo o versículo 19. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Ninguém compra Deus, ninguém compra a salvação, ninguém compra milagres, ninguém compra a libertação. Somente o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, é quem livra de graça, é quem dá a salvação de graça, é quem realiza o milagre de graça na minha e na tua vida. Crê, então somente crente, e todos os desobedientes voltem para o Senhor nosso Deus. Livra no dia do furor do Senhor. Ninguém vai escapar. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. O preço de todas as maldades que muitos fizeram e fazem, irão pagar pelos seus atos, pelas suas maldades, pelas suas iniquidades. Versículo 20. E a glória do seu ornamento, ele a pôs em magnificência, mas fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu a tornei para eles como uma coisa imunda. Verso 21. E será entregue na mão dos estranhos por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. Versículo 22. E desviarei deles o rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Versículo 23. Faze uma cadeia, porque a terra está
cheia de crimes, de sangue, e a cidade está cheia de violência. O Senhor nosso Deus diz assim, ó: faça uma cadeia para prender todos os que estão errados, todos os que cometem coisas que é de desagrado ao Senhor nosso Deus e a vocês. Façam a cadeia para prender quem são errados. Mas o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele diz assim, ó: no meu dia, da minha ira e do meu furor, quem vai prender sou eu e ninguém solta. Quem vai prender sou eu e ninguém solta. Versículo 24. E farei vir os piores de entre as nações e possuirão as suas casas. E farei cessar a arrogância dos valentes e os seus lugares santos se serão profanados. Versículo 25. Vem a destruição e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma paz para eles. Versículo 26. Miséria sobre miséria virá e se levantará rumo sobre rumo. Vou ler de novo, meus irmãos, perdão e mil perdões. Vou ler de novo, versículo 26. Miséria sobre miséria virá e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá ali, e dos anciões o conselho. Versículo 27. O rei se lamentará e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos os julgarei. E saberão que eu sou o Senhor Todo-Poderoso. E agora, meus queridos amados irmãos, todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. E uma boa tarde para todos vocês e até logo. Até mais tarde mais. Estarei aqui de novo. Amém. Mas não neste lugar, em outro lugar. Amém.